No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, vemos como devemos nos posicionar como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. O legado que ele nos deixou deve ser observado e, principalmente, posto em prática até a sua vinda. Ademais, o próprio Jesus disse: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra." Agora preciso dar um título para essa pequena reflexão. Então, conclamo a todos que me ouvem nesse momento, para que se faça essa pergunta a nós mesmos: será que podemos afirmar que somos testemunhas de Jesus Cristo? Entende-se na interpretação desse versículo que Jesus Cristo foi claro ao afirmar que eles receberiam a virtude do Espírito Santo, porque ele já havia ido para o Pai, mas estaria agora com os apóstolos em espírito, e a partir daquele momento, eles poderiam dar o testemunho, tanto de quem Jesus foi, como de quem Jesus é, na cidade de Jerusalém, na Judeia, Samaria e em qualquer lugar da terra. Pois é, essa palavra tem alcançado milhares de cristãos em todo lugar desse globo terrestre e, se você é um deles, e tem novo nascimento, você é uma testemunha de Jesus Cristo. Na própria Bíblia, encontramos passagens que fortalecem essa afirmação de que seremos testemunhas de seus milagres, para que todos tenham a oportunidade de crer que Ele é o Filho de Deus. Por isso, ele mesmo disse: "Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura." Conforme o Evangelho de Marcos capítulo 16 versículo 15. Um dos primeiros testemunhos evidenciados naqueles tempos que confirmou a virtude do Espírito Santo, foi quando o apóstolo Pedro, já sem a presença física de Jesus, estava em meio à multidão aflita, perdida e sem direção. Com muita ousadia e convicção, ele falou verdades sobre Jesus Cristo. E, contra verdades não há fatos que provem o contrário, e por isso todos ficaram calados. Nos versículos 22 ao 36 do capítulo 2 do livro de Atos, o apóstolo Pedro testemunhou de Jesus diante daquela multidão, e disse: "Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas." E aconteceu que todos ali, inertes, quase sem sentir o chão nos pés, ficaram paralisados. No versículo seguinte, de número 37, lemos: "E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens irmãos? Se você chegou até aqui, é porque esta mensagem falou ao seu coração. Compartilhe com alguém que você pode ajudar, e não esqueça de dar seu like, para que o YouTube entenda que esta mensagem precisa alcançar mais pessoas. Seja um canal usado para renovar as forças daqueles que estão fracos de espírito. Nós, como autênticos cristãos, o que temos feito nas oportunidades que podemos testemunhar de Jesus Cristo? Por que não começarmos por nossas próprias famílias? Quantas vezes, em situações de desespero, testemunhar de Jesus resolve qualquer alvoroço? Que tal começarmos a aproveitar as oportunidades em nosso ambiente de trabalho? Podemos até questionar: nos dias de hoje, isso é mexer com brasa. Se eu falar do Evangelho no meu ambiente de trabalho, posso ser mal compreendido. Lá existe pessoas que não acreditam. Faço então uma simples indagação: e na época dos discípulos de Jesus era diferente? O apóstolo Pedro testemunhou de Jesus Cristo para todos ali presentes, sem se importar com o local onde estava. E, conforme Atos capítulo 2 versículo 41, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Foram apenas aqueles que creram que Jesus é o Filho de Deus. Conforme escrito na parte B do versículo 41 do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Acredito que é dessa forma que vidas são transformadas. Muitas pessoas estão em dúvida, talvez porque vieram de um lar que se ouvia falar de Jesus por tradição, e agora descobrem que o Evangelho tem o poder de mudar vidas.
Quando nos deparamos com uma situação dessas, não é por acaso. Sobretudo, somos especialistas em apresentarmos nossas dificuldades e desculpas. Mas, irmão, eu tenho dificuldade em falar. Se Deus te colocou naquela situação, é porque Ele te conhece. Moisés deu a mesma justificativa em Êxodo capítulo 4, versículo 10 e 11. Deus tinha uma missão para Moisés, não era uma missão fácil. Tirar o seu povo da escravidão do Egito, e necessitava ficar diante do faraó. Então disse Moisés ao Senhor: Meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Todos nós, sem exceção, temos algum tipo de dificuldade, mas Deus se agrada quando não deixamos que elas nos impeçam de fazer algo para o reino. Que tal começarmos testemunhando de Jesus na nossa própria casa? Não tenho dúvidas que todos que estão ouvindo essa mensagem tiveram suas vidas transformadas, não foi quando se converteram, mas quando realmente permitiram que o Evangelho de Jesus Cristo transformasse suas vidas. Testemunhar de Jesus é dar a outros a mesma oportunidade que um dia tivemos. Um dia, alguém falou de Jesus para você. Testemunhar de Jesus é mostrar evidências do que Ele fez em nossas vidas. Testemunhar de Jesus é levar a palavra de Deus a outros, principalmente aos mais necessitados. O próprio Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28. Não podemos esquecer do que está escrito no livro aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12 diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não fiquemos surpresos, pois existirão aqueles que não aceitarão, até escutarão, mas não temos que nos preocupar. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, assim diz o Evangelho de João capítulo 16, versículo 8. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Se você continuar lendo Atos capítulo 2, verá que após o discurso de Pedro para aquela multidão no versículo de número 41, relata que, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Percebeu que não foram todos que receberam de bom grado, apenas aqueles que creram. Não será diferente nos dias de hoje. Acorda, igreja. O nosso dever como cristãos que somos não é apenas obedecer, mas também testemunhar de Jesus Cristo. Jesus veio como rei e se fez servo. Jesus veio em forma de Deus e não usurpou ser igual a Deus. Jesus foi inocente e o culparam. Jesus é a verdade e permitiu ser chamado de mentiroso. Jesus é a vida e teve que morrer para salvar. Jesus Cristo em toda sua plenitude, poderia ter feito tudo diferente, mas escolheu salvar nossos familiares que nos antecederam, os que estão vivendo, e a todos que ainda virão se houver tempo. Precisamos cumprir o que Ele nos pediu, ser-me-eis testemunhas. Bom, não tenho dúvidas de que se você chegou ao final dessa mensagem junto comigo, é porque alguma coisa te agradou, e se você deseja receber outras mensagens as quais podem te servir com um farol de orientação, se inscreva no canal e ative o sininho para te sinalizar as mais recentes postagens. Referência: a Bíblia Sagrada. Edição corrigida e revisada fiel ao texto original. Inicie já um desafio consciente e pessoal para a leitura da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Ela deve ser uma jornada reflexiva e tranquila, sem pressa, que combine estudo e meditação. O objetivo é não apenas ler, mas também compreender e aplicar os ensinamentos. Comece o plano dividindo a leitura em trechos diários, sem se preocupar em ter um ritmo acelerado. A cada capítulo ou porção de versículo, pare para refletir sobre o que o texto revela sobre Deus, a humanidade e a relação entre ambos.
Ao longo da leitura, faça anotações pessoais de suas dúvidas e mantenha a leitura, porque a própria Bíblia se explicará mais à frente. Para um aprofundamento, busque comentaristas ou recursos dos contextos históricos e culturais. Não se limite ao intelecto. Procure viver o que está sendo lido, deixando que as Escrituras influenciem suas atitudes, decisões e relacionamentos. Dedique um tempo diário para orar antes e depois de ler, pedindo sabedoria e discernimento a Deus. Não se frustre com eventuais dificuldades, pois o mais importante é a perseverança. À medida que avança, considere marcar momentos específicos de descanso para revisar o que leu até aquele ponto, facilitando o entendimento e a assimilação. Este plano pode durar meses ou até anos, pois a profundidade das Escrituras não deve ser apressada. Ao final, o propósito não é apenas concluir a leitura, mas deixar que a palavra de Deus transforme a vida e gere frutos duradouros. Para te ajudar, segue um modelo de plano de leitura.